Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo que é a busca do ser humano de todos os tempos, que é a tal felicidade. E nós trouxemos para elucidar aqui o nosso trabalho da noite de hoje a música dos Titãs, que foi a música que nós cantamos aqui por último, a música Epitáfio. Não sei se concordam com a letra, podem discordar da letra. Nós vamos dar aqui uma versão dessa letra, tentando nos basear na visão espírita do que seria a felicidade. E é claro que isso é muito subjetivo, porque eu já vi espírita dizendo assim, felicidade, se querem encontrar, não busquem, porque não existe felicidade. A felicidade não é desse mundo, está lá no Eclesiastes, já ouviram falar isso? A felicidade não é desse mundo, então não adianta buscar, que não vai encontrar felicidade nenhuma, isso é uma ilusão. Então alguns pensam, então a vida é só tristeza, é só dor, é só sofrimento. Bom, eu não concordo com isso não. Já vou dizendo, não concordo, porque o Livro dos Espíritos, esse livro aqui, que nós vamos estudar a partir de julho, não é isso? A partir de julho, terça-feira, às 19 horas. Toda terça-feira, às 19 horas. Nós vamos começar em julho, não sabemos quando vamos terminar, porque tem grupo que demora 7, 10 anos para estudar o Livro dos Espíritos. E assim, é bom pegar sempre no início. Mas alguém que chega 3 anos depois não tem problema também. Mas vamos pegar do início, hein, gente? Mas não tem problema, porque o livro é muito vasto e às vezes demora 10 anos para estudar o livro todo. Então todos que quiserem serão muito bem-vindos aí no estudo que vai começar no mês que vem, às 19 horas. Mas vamos então para a felicidade, baseado aí nessa letra dessa música Epitáfio, que foi gravada pelos Titãs. Começa a música: devia ter amado mais. Aliás, primeira coisa, epitáfio é o título da música. O que é um epitáfio? Epitáfio é aquela inscrição que nós colocamos lá no túmulo. Quando a pessoa morre, coloca lá no túmulo. Era pai de 5 filhos, trabalhador da área de saúde e morreu feliz. Pronto. A pessoa que bebia muito pode colocar lá, enfim, sóbrio, né? Porque morreu, não pode mais beber. Então, existem frases criativas no epitáfio, né? E os Titãs, quando cantou essa música, lembrem, é um epitáfio. O que a pessoa gostaria de colocar lá no túmulo dela após a morte. Então, esse aqui colocou, o autor da letra: devia ter amado mais. Arrependido porque não amou direito, olha só. É a situação de todos nós, muitas vezes, que temos dificuldade para amar. Que dificuldade que a gente tem para amar, né? Às vezes a gente chega num lugar, eu vou cumprimentar tal pessoa. Não. Pera aí, deixa eu ver se ele vai me cumprimentar primeiro. Se ele me cumprimentar, eu retribuo. Agora, caso contrário, eu vou me manter quieto aqui na minha. Não tem isso? Aí depois se arrepende porque não amou. Olha, ela devia ter amado mais. O que é amar? Nessa situação, seria ter a iniciativa do cumprimento. Aliás, André Luiz coloca isso no livro Agenda Cristã. Sempre ter a iniciativa do cumprimento. Aliás, eu não lembro se é no Agenda Cristã ou no Conduta Espírita. Eu não tenho a memória do Elahá, né? Não me lembro se é no Conduta Espírita ou no Agenda Cristã, mas sei que é de André Luiz, que o espírita deve ter a iniciativa do cumprimento. Quando encontrar alguém, sempre tem a iniciativa de cumprimentar. Não ficar esperando a pessoa. Acho que é no Agenda Cristã. Mas se for Conduta Espírita, está tudo certo, né? Porque é Conduta Espírita, ter a iniciativa do cumprimento. Porque nós devemos amar. Agora, o problema da humanidade, qual que é? A humanidade quer ser amada. A pessoa quer o amor. Outro dia eu vi uma pessoa, ela já é madura, já teve vários relacionamentos. Qual que é o sonho dela? Encontrar o amor da minha vida. Nunca é tarde, nunca é tarde. Aí eu fiz até uma pergunta para a inteligência artificial, se há um tempo para encontrar o amor da nossa vida e como encontrar. Mas foi um conselho de meia hora. É conselheira aquela inteligência artificial. Nunca é tarde para encontrar o amor da vida. Agora, a questão é que quando nós vamos em busca do amor, nós corremos o risco de nos frustrarmos. Como diz a letra, devia ter amado mais. Nós invertemos a preocupação, porque nós ficamos muito preocupados em ser amados e a nossa preocupação maior deveria
ser amar e não receber o amor dos outros. A pessoa às vezes entra num relacionamento querendo ser amada, mas deveria ser o contrário, ela deveria preocupar primeiro em amar. Porque quando nós amamos é mais fácil ter o quê? A retribuição do outro. Não é muito mais fácil nós amarmos alguém que é amável, alguém que é educado, que sorri para as pessoas, alguém que procura se doar, né? Alguém que reconhece o mínimo esforço. Às vezes nós não fazemos nada e a pessoa está reconhecendo. Como é fácil amar alguém assim? Então, olha só como é que nós ganhamos muito quando nos preocupamos mais em amar do que em ser amado. Mas o problema da nossa sociedade é que quando a gente entra num relacionamento, pode ser amizade, pode ser um relacionamento amoroso, a gente quer ser amado. É a carência do ser humano de querer preencher um vazio interior, como se nós fôssemos uma metade e precisássemos da outra metade. Isso é uma ilusão, nós não somos metade coisa nenhuma. Nós somos um ser inteiro. Nós já temos condições de nos planificar e de sermos inteiros, sem precisar de preencher a nossa carência com uma outra metade, que às vezes nós vamos passar a vida inteira sem encontrar. Até porque não existe outra metade, nós somos seres completos, não tem isso. Nós somos companheiros de jornada, podemos encontrar pessoas que nos amem, podemos amar, mas ninguém é dependente do outro, de maneira que não se sentirá pleno e feliz se não encontrar outra metade. Isso aí é uma ilusão, né? Eu tenho uma pessoa da minha família, foi muito feliz no casamento, muito feliz. Aí ficou viúva. E como que ela está hoje? Continua feliz. O Fabinho fala que ele faz excursão. Como tem viúva feliz, né? Você diz isso, não é? As viúvas são felizes. Agora, quando era casar, e ela fala, perdi o amor da minha vida. Era feliz no casamento, continua feliz na viuvez. Porque a felicidade é uma condição interior. Ela não depende de encontrar alguém especial, né? Não tem nada a ver com isso. Embora a presença de alguém especial seja um complemento para a nossa vida. Mas não significa que sem aquela pessoa nós não conseguiremos viver. Isso não existe. Agora parece que a nossa sociedade, ela supervaloriza o outro. Nós ouvimos isso desde a nossa infância. Eu me recordo, eu tinha às vezes uma comida boa na geladeira. Aí eu falei, ô mãe, quando que você vai fazer essa comida? Quando que você vai fazer aquele pudim de leite condensado? Aí a mãe dizia assim, deixa chegar alguma visita, alguém especial que a mãe faz. Aí o que acontece? Às vezes a comida perde e o pudim nunca aparece. Pudim é só no dia do aniversário ou no Natal, né? Aí faz aquele pudim maravilhoso no Natal, que é para dividir, você come só um pedacinho. E queria comer o pudim inteiro. Pudim inteiro raramente acontece, né? Agora, você quer comer o pudim inteiro, quase nunca come, porque faz só pudim quando tem lá um batalhão de gente para comer. Aí come só um pedacinho, não é assim? Lá, estou confirmando. É uma supervalorização do outro. A gente tem aquela cristaleira em casa, aquela cristaleira bonita, aquelas taças de cristal. A quanto que nós vamos tomar água ou vinho nessa taça? Deixa chegar uma visita, alguém especial. Aí chega alguém, a tia chegou, não vai servir? Não, a tia é de casa, a tia não. Tem que ser alguém muito especial. E quando que essa pessoa chega? Nunca. Aí vai alguém limpar lá a cristaleira, quebra a taça. E nunca toma nada naquela taça. Quebrou antes da hora. Porque ficou esperando alguém especial que nunca apareceu. É uma supervalorização do outro, né? Então essa minha amiga quer encontrar o amor da vida dela. Aí com 70 anos quer encontrar o amor. E olha só que coisa. Está sempre querendo encontrar alguém, mas por que não encontra a si próprio? Seria o caminho mais fácil. Aliás, é o conselho de Jesus, quando diz que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor a si deve vir em primeiro lugar. Nós devemos aprender a nos amar. Mas isso é ego, isso é orgulho. Não é orgulho. Amar a si próprio, ter amor a si, gostar de si mesmo. Se a pessoa está com problema de saúde, o que ela deve fazer? Se cuidar. Deve cuidar do próprio corpo? Claro. Deve se preocupar com a aparência de maneira razoável? Sim, claro. É um direito da pessoa de querer estar bem posta. Por que a pessoa, para amar o outro, ela tem que estar de qualquer jeito, tem que menosprezar a própria saúde? Que infelicidade é essa? Deve amar a si. Nós não queremos fazer o bem para os outros? Às vezes a pessoa não serve sopa
para alguém que precisa daquela sopa, não vai levar um mantimento. Se a pessoa precisa de médico, não vai providenciar um médico para ela quando ela não tem recursos. Agora, por que não fazer isso para si? É um direito e é uma forma de se amar. Nós devemos amar o outro como a nós mesmos, já ensinava Jesus. E relacionamento, nós nunca devemos entrar num relacionamento para buscar o amor. Tem uma psicoterapeuta americana, e eu concordo com ela, ela diz: nós devemos ingressar num relacionamento e levar conosco o amor. O amor deve seguir conosco. Nós não devemos ir lá para encontrar o amor deve estar sempre conosco. Porque o amor é um estado de espírito, né? A gente chega aqui na casa espírita, como é fácil amar, né? Ama um, ama outro, sorri para um, abraça o outro. Amar é um estado de amor. E às vezes a gente chega na casa espírita, eu falo, não é possível, eu até abracei aquele fulano. Eu estava com raiva dele, acabou a raiva. Que é o que? É o estado de amor. A raiva se dissipa, né? Você esquece aquilo lá, é bobagem e pronto. Então, amar é um estado de espírito, olha só. Continua a letra, ter chorado mais. Mas que negócio é esse? Chorar? Não é chorar no sentido de reclamar, né? É chorar no sentido de expressar as próprias emoções. Eu interpreto dessa maneira. Chorar no sentido de se reconhecer como uma pessoa frágil. É estranho dizer isso, mas parece que a nossa educação, ela surge, na maioria das vezes, pelo menos o meu processo educacional foi assim, no sentido de sufocar as emoções das pessoas. Então, antigamente isso era mais comum. Você dizia assim, menino não chora não, pode parar com isso, menino. Homem não pode chorar. Aí os homens, hoje em dia, como é que são? Homem chora? Alguns, né? Alguns que superaram isso, não tiveram essa repressão aos sentimentos. Mas tem muito homem que não chora. Outro dia eu ouvi falar de um rapaz que ele jamais chorava, era durão, infartou. Olha só. Então a expressão das emoções é algo importante. Quantas vezes nós fazemos isso com os filhos, né? Pode parar com isso. E o menino só queria expressar o sentimento dele. Então ter chorado mais, o que é isso? É expressar algo que Jesus também ensina. Porque Jesus fala, vinde a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. O que a criança faz? A criança ela é transparente. A criança expressa o próprio sentimento. A criança não tem vergonha de chorar. Jesus ensinava isso. Nós deveríamos ser como as crianças, transparentes. Como é bom, né? Ser verdadeiro. Porque a criança é verdadeira. Criança de uns 4, 5 anos, eu já vi essa cena. Tocou o telefone e a mãe falou, se for para mim, fala que eu não tô. A criança atendeu, falou, a mãe falou que não tá não, que não quer atender. Mandou falar que não tá, mas não era para dizer isso. Era para dizer que eu não estava, mas foi o que você falou. Aí vai crescendo, uns 7, 8 anos, já aprende a falar mentira. Aí já fala certo, o que a mãe quer, né? A mãe não tá não tá. Onde ela foi? Não sei. A gente aprende a mentir, olha só. A criança é verdadeira. É tão bom encontrar gente que a gente pode acreditar, que a gente olha nos olhos assim, eu sei que você está sendo sincero. Às vezes é aquela pessoa que até fala umas verdades para você, mas quando ela está de bem com a vida, você acredita, porque eu sei que ela está sendo sincera. Quando ela está com raiva, ela está com raiva. Quando ela está triste, ela está triste. Quando ela está feliz, ela sorri. É assim, dá para acreditar. Criança é assim, por isso que Jesus fala isso. Agora, no mundo dos adultos, é cheio de disfarce, né? É aquele sorriso comercial de quem não quer perder a freguesia. A gente até ensaia o sorriso, sorri igual para todo mundo. Olha só, é um mundo assim de... Eu não vou dizer que é de falsidade, mas às vezes de encenação. É claro também que é o chamado verniz social. A gente tem o verniz social, porque não pode desagradar. Então, quando ele fala ter chorado mais, é ser eu mesmo, né? É não ter vergonha de ser quem eu era. Não ter vergonha de expressar os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque, olha, a gente não perde nada sendo a gente mesmo. Às vezes a gente demora para aprender isso. E olha, a gente pode falar qualquer coisa sem magoar o outro, dependendo da maneira como a gente fala. Não é verdade? É encontrar a maneira certa de conviver para não precisar esconder aquilo que a gente está sentindo. Eu acho que isso é um sinal de saúde que eu estou procurando aprender.
Ter visto o sol nascer. Qual a última vez que viram o sol nascer? Já faz tempo que eu não vejo o sol nascer, não dá tempo. Não dá tempo de ver o sol nascer. Mas o que ele está dizendo aqui? É uma metáfora, é claro. Não é levantar cedo para ver o sol nascer. É outra coisa que ele está dizendo aqui. É desfrutar. Aliás, o Elahá falou sobre isso, né? Porque não é pelo fato de sermos espíritas que não podemos saborear a vida. Então a pessoa está comendo aquela lasanha no domingo que a sogra fez. Aí, o que deve fazer? Saborear a lasanha, mas como não? Saborear, faça sempre. Agora, infelizmente, olha, tem religioso, eu não vou dizer que é espírita não, porque no espírita não tem isso não, tá? Religioso, que às vezes tem uma comida maravilhosa, não quer saborear a comida. Ah, tem que ser igual Francisco de Assis, colocar cinza na comida para não sentir o paladar, porque onde já se viu? Isso é prazer da matéria. Nós não somos espírito. Por que eu tenho que saborear a lasanha? Eu me vincular à matéria, não. Espírita não tem assim, né? Não? Tá. Que bom. Não devemos ser assim. Devemos saborear a lasanha, qual o problema? Ter visto o sol nascer tem a ver também com viver o momento presente. Está aqui agora. Não estar aqui querendo estar em outro lugar. Mas na vida da gente, às vezes a gente passa sempre querendo estar em outro lugar. O adolescente não vê a hora de ser adulto, não é assim? Quer crescer logo. Aí cresce, está com 18 anos, aí ele fala, agora sim, agora eu sou dono de mim. Aí o pai diz, olha aí menino, toma cuidado, porque agora você já tem 18 anos, então tem que tomar cuidado. Se tiver problema com as autoridades, a polícia pode prender. Aí ele vê, puxa vida, eu achei que com 18 anos eu ia ser dono de mim, olha o que meu pai está dizendo. Não é bem desse jeito. Aí vai crescendo, o menino está com 18 anos, aí ele fala, não era a maioridade, agora eu preciso casar. E eu conheço até uma moça, o sonho dela era casar, mas não era para casar, não era porque ela queria se casar, é porque ela queria sair da casa dos pais. Aí, o que aconteceu? Casou. Casou, mas um ano depois já não estava feliz. Então, às vezes isso acontece. Aí percebe, não é o casamento. Aí foi o que aconteceu com ela. Agora eu preciso ter um filho. E aí tem um filho. E depois que vem o filho, a pessoa parece que não sabe que criança chora, que antes ele era o dono do próprio tempo, agora tem que cuidar do bebê, tem que ficar à noite acordado. Eu lembro quando nasceu meu menino lá, às vezes tinha que acordar toda noite, primeiro filho. A ex-mulher enfermeira tinha que esterilizar tudo, esterilizar a mamadeira. Um dia eu estava caindo de sono, de tanto trabalho, de tão cansado, fui esterilizar a mamadeira e dormi no sofá. E a mamadeira lá esterilizando. Esterilizou tanto que quase queimou a casa. Altas horas da noite, eu abri os olhos, parece que eu não estava enxergando. Eu falei, será que eu estou com algum problema de vista? Na hora que eu fui ver, a mamadeira pegando fogo, fumaça na casa inteira. Fui correndo lá no quarto do menino, abri a janela, menino tossindo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, se essa mulher acorda, eu estou perdido. Saí correndo, fui ver farmácia de plantão para comprar mamadeira. De madrugada, 4 horas da manhã. Para ela acordar, tá tudo bem, senão a casa ia cair. Que medo, hein? Comprei uma madeira, tinha que ser da marca tal. Comprei uma madeira, não achei a marca, comprei qualquer uma. Depois expliquei o que tinha acontecido. Não é o filho, porque aí a pessoa... Eu fiquei realizado com meu filho, graças a Deus. Mas tem pessoas que não. Vão falar, meu Deus do céu. E agora? O menino não para de chorar, que trabalho que dá. Percebe que não era o filho. Aí não vê a hora do menino crescer. Faz o esforço para crescer. Aí vai crescendo. Aí cresce o menino, aí eu falo, tá na universidade pagando, não vejo a hora de sair da universidade. Porque tá caro, não tô aguentando. Aí sai da universidade, alguns arrumam emprego, mas tem uns que não. Aí fala, agora tem que arrumar emprego. E chega o vendedor de álbum de fotografia, tem que pagar a fotografia, e o menino não arrumou emprego ainda. Aí pronto, cresce, depois... Agora o menino saiu de casa, está trabalhando, está todo mundo bem. E está feliz? Não necessariamente.
Agora ele quer o quê? Aposentadoria. E vai trabalhando. 5 anos, falta só 5 anos. Eu tenho que aposentar. A hora que eu aposentar, tudo vai ser diferente. E aí aposenta. Aí fala, puxa vida, agora não tenho o que fazer. O trabalho era a razão de ser da minha vida, agora tem que ficar em casa, como assim? Aí resolve comprar um sítio. Às vezes é bom. Mas meu pai, por exemplo, o sonho dele era ter um sítio. Aí entraram lá, roubaram as panelas, mataram o cachorro, falou, nunca mais quero saber de sítio. Aí a pessoa pensa no quê? Ah, agora não é mais sítio, não tem sonho nenhum, agora eu tenho que morrer. Vai para onde? Vai para onde? Para o nosso lar. Olha o sonho das pessoas. Olha, é claro que o exemplo que eu coloquei aqui pode parecer pessimista. Eu sei que isso não acontece com nenhum de vocês, né? Quem tem filho está realizado, quem se casou e que tinha por sonho se casar está muito bem, né? Quem queria se aposentar está muito bem. Aqui é assim. Mas a gente tem que saber da realidade, porque nem sempre acontece dessa maneira. Concordam comigo? Mas qual que é a mensagem? A mensagem é que a gente tem que estar bem no lugar que a gente está. Sem querer estar em outro lugar, né? Então eu estou trabalhando, falta 15 anos. Estou feliz que falte. Talvez no dia em que eu tiver direito de me aposentar, eu nem vou querer. De tanto que eu gosto do trabalho. Amanhã é segunda-feira. Maravilha. Segunda-feira é o melhor dia. É a esperança que se renova, dia de fazer negócio, de começar bem a semana. Preciso trazer dinheiro para minha casa. É assim que nós devemos ser. É estar no lugar em que está e não querer estar em outro lugar. Tem Vicente de Carvalho, um poeta, ele diz assim, numa poesia: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que buscamos, existe sim. Só que nós não alcançamos, porque a felicidade está sempre onde nós a pomos, só que nunca a pomos onde nós estamos. Eu tenho que estar feliz no momento presente, aqui. Agora imagine se eu ficar pensando, vamos terminar logo esse trabalho aqui, que eu quero chegar em casa, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que preparar um jantar. Imagina, é ruim. Eu tenho que estar no momento presente, tenho que estar ligado aqui. Sentado aqui, eu tenho que desfrutar do momento presente. É isso que é ter visto o sol nascer. Senão eu vou estar sempre adiando a minha felicidade. E aí quando que ela vai chegar? Nunca. Vocês já viveram querendo que o tempo passasse depressa? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Mas para que querer que o tempo passe depressa? Eu não vejo a hora de chegar o fim do mês que vai ter o meu salário. Ah, daqui a 3 meses eu vou ter um aumento. Para que ficar correndo? Ah, eu quero que chegue logo o Natal, porque no Natal, eu vou fazer uma viagem, quero que chegue logo. Para que ficar se martirizando, querendo que o tempo passe depressa? A gente tem que aprender a viver o presente, né? E não ficar querendo sempre estar em outro lugar. Senão a gente nunca vai estar completo. Agora vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos sobre essa felicidade, né? Questão 920. Kardec pergunta: o homem pode na Terra usufruir de completa felicidade? Completa. Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então dá para ser feliz. Felicidade relativa. Agora, felicidade completa não dá na Terra, porque eu tô com uma enxaqueca. Tem como ser feliz com enxaqueca? Atrapalha um pouco, né? Eu estou ansioso, eu estou com algum problema, eu estou com algum problema de consciência, não estou em paz. Isso vai atrapalhando a felicidade. Na Terra, nós temos provas e expiações. Por isso não conseguimos a felicidade absoluta, mas podemos ser tão felizes quanto possível na Terra. E devemos buscar, ou se não buscar, pelo menos aceitar essa felicidade que nos é concedida. Porque tem gente que não aceita. Tem isso. É questão de você se permitir. Tem pessoas que não se dão permissão. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem ficar com a família. É um domingo,
Aí a pessoa está lá com a família, todo mundo saudável, sorrindo, convivendo. O filho quer jogar dominó, a pessoa não consegue. Ah, não, tem que trabalhar. Eu conheço uma pessoa, domingo ele pega no cabo da enxada, faz um monte de coisa. Assim, mas não se permite estar com a família. É questão de permissão, né? Então pode ser que às vezes não estejamos inteiros bem por causa de falta de permissão. Na questão 922, Kardec vai perguntar: a felicidade humana é relativa à posição de cada um. O que não pode faltar na felicidade? Tem 3 ingredientes, olha. Se a gente tiver isso aqui, nós podemos nos considerar felizes. O que é? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Tenho lá o meu trabalho, dá para eu me garantir, dá para eu ter o básico para a minha sobrevivência, comprar o remédio quando preciso, o alimento. É a posse do necessário. E os 2 itens igualmente importantes têm a ver com a vida moral, que são consciência tranquila. Não pode faltar. Quando a gente está em estado de martírio por algo que está pesando na nossa consciência, isso nos prejudica. Dá dor de cabeça, a pessoa não consegue dormir, a consciência de culpa, a responsabilidade por algo que fizemos e que julgamos equivocado, pode trazer esse tipo de sentimento. Insônia, pode trazer inclusive doenças, pode trazer dor de cabeça, problemas gástricos, por causa da culpa que a pessoa tem. Consciência tranquila. Isso é importantíssimo. Não estar em paz é muito ruim. E a fé no futuro. Porque às vezes nem tudo está do nosso agrado, né? Às vezes não está do nosso agrado. Ah, está um frio, mas eu prefiro o calor. A fé no futuro. Com certeza o calor vai voltar. Né? Está um dia chuvoso, vai parar a chuva. Está muita seca, vai chover. O que a gente sabe é isso. Tudo tem ciclo, né? Na vida, na natureza. E aquilo que não está bom hoje, que não é do nosso agrado, amanhã estará melhor. Se não for na matéria, será no plano espiritual. Então, é importante que tenhamos fé no amanhã. Fé que as coisas vão melhorar quando elas não estão da maneira que nós julgamos melhor. Continua a canção. Devia ter arriscado mais. Às vezes a falta de risco, né, o medo de tudo. Tem uma pessoa que eu conheci, ela tinha medo de tudo, ela nem vivia. Ela não queria correr risco. É terrível, né? Não permitir arriscar. O que é isso muitas vezes? É um certo perfeccionismo, né? A pessoa não se permite errar. A pessoa chama, vamos fazer uma palestra. Não vou fazer palestra. Não. Por quê? Ainda não estou preparado. Quando que vai estar preparado? Nunca. Eu também não estou preparado, mas estou arriscando. É assim. Agora, qual que é o problema de você arriscar? O problema é que isso afeta o nosso orgulho. Porque se eu chegar lá na frente e não tiver o que falar, ou falar e as pessoas não gostarem, isso para mim será ruim. Porque eu não vou me sentir bem. Mas isso é o quê? É um certo orgulho. Todos nós temos um pouco de orgulho. Todos nós. Então é muito ruim você se expor. Agora diz a canção, devia ter arriscado mais, porque quem que tem sucesso, quem tem êxito em qualquer setor da existência? Quem? Quem arrisca. Aquela moça mais bonita do bairro. Todo mundo queria aquela moça. Já presenciamos isso. Não, mas ela é muito bonita demais. Não vou chamar para sair não, porque ela não vai querer sair comigo, né? Não vai querer sair comigo, não. O outro também, não vai. Ninguém queria chamar a moça para sair. Surgiu um indivíduo lá, eu nem vou falar do jeito que era, para não gerar assim um mal-estar, que às vezes tem alguém que tem alguma característica, mas era um indivíduo que todo mundo julgava repugnante. Resolveu sair, convidar a moça para sair, o que aconteceu? Ela aceitou e se casou com ele ainda. Olha só como é que... Então, arriscou. Isso vale para tudo na vida. Quem ganha uma eleição? Quem arrisca. Agora, se alguém me convidar, você não quer se candidatar? Eu não quero. Porque é uma exposição, não tenho veia para isso. Não tem veia política, né? Agora, a pessoa que tem, a um lado também é orgulho, né? Vai que eu coloco o meu nome lá na urna e só tenho 2 votos, o meu e da minha mulher.
Você imagina que vergonha? Imagina se tiver só um. Nem a mulher votou no camarada. Você imagina? Tinha uma cidade do interior, o indivíduo tinha uma esposa e tinha uma outra mulher, que era uma amante que ele tinha. E aí no dia da eleição teve 2 votos. Olha o problema. Não sabia qual que votou. Então, às vezes, você sucumbir numa situação dessas é problemático, porque fere o orgulho do indivíduo. Mas por que eu estou dizendo isso? Claro que ninguém aqui quer disputar a eleição, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver que o sucesso, muitas vezes, envolve correr risco. Envolve, por exemplo, a pessoa quer trabalhar num outro lugar, mas acha que não tem aptidão para aquilo. Envolve correr risco. Não, eu vou tentar, eu vou tentar. Tanta coisa que eu achava que eu não conseguia, eu consigo. Eu vou tentar. Vence quem assume risco. E nós, muitas vezes, quando não queremos sair da zona de conforto, aí nós ficamos estáticos, não há evolução. Não há. A pessoa não evolui mais, porque não quer assumir risco. Continua, aliás, dizem que um indivíduo estava andando numa estrada e, de repente, ele caiu. Caiu e tentou se segurar. Aí tinha um galho de uma árvore e ali ele ficou seguro a noite inteira. E aí eu olhava para baixo e via só escuridão. Falava, eu não vou soltar desse galho não, senão eu vou cair no precipício. E ficou ali a noite inteira agarrado. Quando o dia amanheceu, que ele olha para baixo, adivinha? Os pés dele estavam a 10 centímetros do chão. Então, muitas vezes, o medo que nós temos de certas situações tem a ver com isso. Se a pessoa largar, não vai acontecer nada. E às vezes a pessoa passa a vida inteira com medo. É terrível, né? Você ter medo, querer controlar tudo. Querer controlar tudo. Eu não posso gastar esse dinheiro porque se eu ficar doente, eu vou precisar. Eu não posso fazer isso, senão pode ser que amanhã eu precise. Você ter uma certa previdência, se preparar para eventos futuros que podem acontecer ou não, isso é lícito, é lícito. O Evangelho segundo o Espiritismo fala isso. Quando tem aquela mensagem lá, olhai os lírios do campo, né? Não trabalham nem fiam, e jamais Salomão se vestiu como um deles. Aí lá no Evangelho fala que a previdência é lícita. Nós não devemos tomar isso ao pé da letra. Agora, devemos também acreditar mais. Imagina a pessoa que ficar querendo controlar tudo. Imaginar tudo o que pode acontecer e querer controlar tudo de ruim que pode acontecer um dia. É ficar louco, não vive. Não vive. Por isso que a vida inclui algum risco, né? Ter feito o que eu queria fazer. E aí eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui que já dá pra gente refletir bastante. Ter feito o que eu queria fazer é o seguinte, não tem a ver com ser teimoso, né? Não tem a ver com o que vale é o que eu penso e não o que o outro pensa. Não, não é isso. Porque nós devemos também ouvir o outro. Devemos ter capacidade de ouvir, olha, eu estou em dúvida se eu faço isso ou aquilo, deixa eu ver a opinião de fulano. Não, mas não estou contente, eu vou ver a opinião de ciclano. Depois eu vou pegar todas as opiniões, mas eu é que vou decidir. Porque a vida foi dada a quem? A mim. E quem tem capacidade para decidir sobre a minha vida? Só eu. A vida é de cada um, né? Deus não concedeu a vida, aliás o Elahá falou sobre isso também, né? Que cada um é responsável por si. Às vezes nós queremos salvar o mundo, queremos salvar o nosso filho, né? E tem como salvar o filho? Cada um é que salva a si próprio, né? Então, ninguém pode ser responsável por mim, assim como eu não sou responsável pelo outro. Então eu não posso cometer um deslize e depois falar, eu só fiz isso porque fulano me falou para fazer. Porque eu que sou dono de mim, não é o outro que é dono de mim. Se o outro aconselhou e eu quis fazer, o problema é meu. Então, olha só, ter feito o que eu queria fazer. Porque tem um sabor diferente. Tem um sabor diferente. Você cometeu um erro, que foi o outro que recomendou, é uma coisa. Agora, você cometeu o erro quando eu é que decidi, eu é que tive o livre-arbítrio, a minha capacidade de decisão é outra coisa. Porque quem decide sou eu. Ter feito o que eu queria fazer. Dizem que o pai e o filho queriam ir ao mercado para vender um burro. Amarraram o burro e foram carregando o burro até o mercado. No primeiro lugar que eles passaram,
que tinham alguns indivíduos ali, logo disseram: mas como pode? Que belo trio de burros! Porque se querem andar com o burro, tudo bem, mas para que trazer o animal preso aí em cima? Né? Mais fácil que o burro vá andando. Para que levar o animal amarrado? E eles queriam levar o animal na feira, mas não queriam cansar o burro, para ele não perder peso. Aí falaram: puxa vida, nós estamos praticando um vexame aqui com esse burro amarrado. Aí resolveram desamarrar o burro. Colocaram o burro no solo e foram levando os dois na frente e o burro atrás. Aí, mais à frente, um outro grupo disse: mas que belos burros! Dois caminhando enquanto o outro trota, né? Que queiram andar, natural, faz bem fazer uma caminhada. Mas para que trazer o burro? Deixa em casa. Aí eles olharam e falaram: puxa vida, que coisa, né? Não, vamos fazer o seguinte. Aí o pai resolveu montar o burro e o menino resolveu seguir a pé. O menino foi andando na frente e o pai em cima do burro. Mais à frente um outro grupo. Mas como pode, hein? O marmanjão aí em cima, todo folgado, enquanto o pobre menino caminha. Que absurdo. Aí o pai, puxa vida, não deu certo não. Eu vou fazer o seguinte: desceu do burro, vai você, meu filho, vai em cima do burro. E aí foram andando. Mais à frente um outro grupo, falaram assim: mas como pode, hein? O marmanjão aí, menino forte, esbelto, em cima do burro, enquanto o velhote caminha. Aí falaram: não deu certo. Aí resolveram: vamos então, nós dois em cima do burro. Subiram os dois em cima do burro e continuaram indo ao mercado. Mais à frente um outro grupo disse assim: mas como pode? Vocês estão cansando demais o pobre animal. Dois aí grandalhões em cima do burro, coitado do burro, não dão nem água para o burro tomar. E aí, por fim, chegaram à conclusão: olha, é impossível agradar a todas as pessoas. Como um burro eu vivi, disse o sujeito, mas agora passarei a agir como eu quiser. Então, é claro, é só uma história elucidativa, mas que mostra muitas vezes como nós sofremos, como nós nos apunhalamos quando queremos agradar a todo mundo. Tem como agradar a todo mundo? Não tem. Alguma coisa que eu vou fazer vai desagradar um, o outro vai gostar. É assim que funciona, né? Não tem como agradar todo mundo. Porque muitas vezes, até a própria canção vai falar disso aqui mais à frente. Olha só, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Porque cada ser humano é diferente. Cada um tem uma dor e uma alegria. Cada ser humano tem a sua subjetividade. Então, uma coisa que agrada a um desagrada o outro. Não tem como. Aliás, tem uma escritora francesa, ela diz, chamada Anaïs Nin. Ela diz: nós não vemos as coisas como elas são. Nós as vemos como nós somos. Muitas vezes aquilo que a gente vai observar, olha só, essas pessoas que observaram os dois indivíduos e o burro, elas muitas vezes não viram a situação como ela era. Porque, na verdade, eles queriam ir para o mercado vender o burro, não tinha nada errado, independente da situação, mas enxergaram como elas eram. Muitas vezes o nosso julgamento do outro tem a ver com algo que nós trazemos no campo da alma. São feridas nossas, são situações emocionais que precisamos trabalhar, porque senão para nós está tudo bem. Agora, aquela crítica ácida muitas vezes tem a ver com algo que eu tenho aqui mal trabalhado. Que a hora que estiver tudo bem comigo, eu não vou mais ter tanto problema assim. Então, cada um sabe a dor e a alegria que traz no coração. Então, olha, que Jesus nos abençoe. Espero que tenha sido útil essa reflexão sobre a felicidade, que possa ter contribuído para que possamos enxergar novos panoramas de felicidade no nosso caminho, na certeza de que toda realização na nossa vida tem um único responsável, que somos nós mesmos. Não podemos transferir a responsabilidade para o outro. Muitas vezes, nós já fizemos isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, eu vivo tal situação, mas você não sabe. A infância que eu tive, o lugar onde eu fui criado. Você não sabe como eram os meus pais. A culpa é de quem? De tudo que está acontecendo hoje. De quem? Quando eu estou falando isso? A culpa é dos meus pais. São os meus pais.
é o ambiente. Lá no bairro que eu morava, olha como que era. E a gente passa a tecer considerações sobre o nosso passado, e a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha pelo que eu estou vivendo. A responsabilidade é da minha educação, dos pais que eu tive, do ambiente que eu tive na minha infância, não sou eu. Mas é muito fácil falar isso. Agora, se eu tive pais bons, não. Eu tenho um obsessor que não me larga. Desde criança, eu lembro, eu tinha 4 anos, eu já tinha um obsessor. E até hoje ele me acompanha. Não consegui me livrar. A culpa é de quem? Não é minha. A culpa é do obsessor, coitado. Tá querendo que eu largo ele, mas eu não largo. Vem aqui que eu sinto falta de você. Porque às vezes é isso que acontece. O obsessor não nos larga, porque nós não largamos o obsessor. Mas aqui ninguém tem obsessor não, tá? Mas isso acontece às vezes. A obsessão, né? A perseguição de um espírito. A gente tem que parar com isso, de colocar culpa em obsessor. O espírito que me acompanha. Às vezes o espírito que me acompanhava já largou faz tempo, já foi embora. Não aguentou ficar. Mas eu já traí outro. É assim que acontece. Porque se eu não me modifico, o que acontece? Vai vir outro companheiro que gosta das mesmas coisas. Se eu gosto de jogar baralho, eu vou atrair para perto de mim espírito que gosta de jogar baralho. Mas aquele que gosta de jogar baralho, não tem nada errado nisso, tá? É só um exemplo. Resolveu, não, agora eu não quero mais jogar baralho. Agora eu vou me evangelizar, eu vou fazer outra coisa. Foi embora. Mas eu continuo jogando baralho, vai vir outro. É assim, é nós que atraímos. Então, toda a responsabilidade na atração de espíritos, de companheiros do plano espiritual, tem a ver com o que nós somos. O nosso teor mental, o nosso tipo de pensamento. Se eu sou um indivíduo raivoso, eu vou atrair certo tipo de influência. É assim que funciona. As coisas que eu gosto, as coisas com as quais eu me afinizo. Mas se eu mudar a sintonia, pronto. Pode ser até que tenha um espírito querendo me prejudicar, mas não tem efeito. Porque eu já estou em uma outra sintonia. Senão ficaria muito fácil para os espíritos atingirem os encarnados. Imagine, você está encarnado aqui, com uma tarefa a realizar, com um planejamento da espiritualidade, mas se depender dos espíritos que querem o seu mal, você não vai conseguir nada. Imagina, que absurdo. Então não podemos arrumar como desculpa coisa nenhuma, nem influência de espírito, nem encarnados que estão no nosso caminho, porque nós devemos assumir as rédeas da nossa existência. Nós somos donos do nosso caminho. Mas tem muita coisa que eu não vou conseguir agora. É verdade. Tem coisa que eu não vou conseguir. Mas eu posso trabalhar agora para conseguir logo mais. Mas não vou conseguir nem nessa encarnação. Não tem problema, eu vou conseguir na outra. Mas o importante é visar o caminho que eu quero seguir e, ao menos, começar o trabalho. Eu não sou uma pessoa tão evangelizada. Tem muita coisa que eu preciso domar em mim. E tem coisa que eu não vou conseguir. Tá tudo bem, mas eu posso começar agora. Vou começar o trabalho agora. Bom, obrigado pela atenção de todos e que Jesus continue abençoando os nossos caminhos.